Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira reunião do mês de maio. Esta, por motivos de agenda, teve que ser adiada, uma vez que no dia 1 era feriado e estava marcada para uma segunda-feira, mas é mesmo por motivos de agenda profissional e de presença do Executivo no IFAT em Munique, não nos foi possível estar presentes na segunda-feira e fazemos hoje a reunião de Câmara com toda a naturalidade, sendo esta a primeira do mês de maio, tendo este mês a particularidade de ter três reuniões. Antes de passar a palavra aos seus vereadores, começar por dar aqui a sequência daquilo que foi a nossa atividade desde a última reunião de Câmara até à presente data e passamos então à sua apresentação. O município de Freixo de Espada à Cinta foi homenageado em Sernancelho pelo trabalho exemplar desenvolvido no quadriênio 2022-2025 no evento UA Summit promovido pela Rede Intermunicipal We Are Sports. Este reconhecimento reflete, acima de tudo, o empenho, a dedicação e o excelente trabalho realizado pelos técnicos da Universidade Sénior e do projeto Aldeias Ativas, em articulação com cerca de 50 municípios envolvidos nas diversas atividades dinamizadas junto à população sénior através da sua promoção. É para nós um motivo de orgulho verem o nosso trabalho reconhecido, sobretudo nesta vertente tão importante como é a idade sénior, quer na educação física sénior e quer na Universidade Sénior. Dar nota que no dia 19 de abril estivemos presentes também na cerimónia da inauguração do Largo de Santo Isidoro, seguido do almoço de confraternização em Mazoco. Aqui uma palavra de apreço a esta obra que foi levada a cabo quer pela Câmara Municipal e quer pela União de Freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazoco, uma obra que visa, acima de tudo, acabar com aquilo que era a lama de inverno, pó de verão, e que hoje é uma praça que a todos nós nos orgulha e que dispõe também de um parque infantil para as crianças poderem brincar sempre que assim o entenderem. Dar nota da reunião levada a cabo no gabinete da Presidência com o secretário-geral da Associação de Municípios do Douro Superior, Dr. Nuno Trigo, e também o mestre José Ferreira Lobo, a representação da ópera no património em conjugação com a Associação Cultural Ópera na Academia e na cidade, a qual como teve como principal objetivo o reforço na contínua aposta do Executivo Autárquico na cultura, ficando desde já assegurada novamente a ópera em Freixo de Espada à Cinta, algo que tem sido motivo de orgulho para o nosso Conselho e um motivo de acesso à cultura de todos e para todos. Esta ópera tem vindo a ser um habitué no nosso Conselho na época de verão, proporcionando assim a todos aqueles que estão cá diariamente poder aceder a concertos que muitas vezes só se vê em grandes cidades. Por isso é um motivo de satisfação e orgulho este projeto levado a cabo pela Associação de Municípios do Douro Superior, em parceria, como é óbvio, com todos os municípios. Dar nota também da reunião levada a cabo que se participou nos Movimentos pela Paz e que foi realizada no município do Seixal, mais precisamente no auditório dos serviços da Câmara Municipal. Tem a palavra a vereadora Marisa Madeira para fazer o seu enquadramento. Muito boa tarde a todos. Este encontro reuniu vários municípios aderentes e permitiu não só a partilha de atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2025, como também a apresentação do plano de atividades para 2026. Destaco ainda a abordagem à temática do Saara Ocidental, apresentada pela Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, que contribuiu para uma reflexão importante sobre as questões de solidariedade e cooperação internacional. A promoção de uma cultura de paz, assente no diálogo, no respeito e na convivência pacífica, esteve no centro dos trabalhos, reforçando a importância do papel dos municípios na sensibilização das comunidades, em particular das gerações mais jovens. Relembro que o nosso município integra igualmente o movimento Mayors for Peace, mantendo o compromisso de trabalhar em rede com parceiros nacionais e internacionais, promovendo iniciativas junto da comunidade educativa e contribuindo para a construção de um futuro mais justo e pacífico. É, pois, com sentido de responsabilidade, continuamos a afirmar que pela paz todos não somos demais. Muito bem, Sra. Vereadora, e é de facto um movimento que vale muito a pena. Dar nota que decorreu também aqui em Freixo de Espada à Cinta, no Gabinete da Presidência, uma reunião de trabalho entre o município de Freixo de Espada à Cinta e o Ayuntamento de Vila Vestre, tendo sido debatido e aprovado o relatório de prestação de contas referente ao exercício económico de 2025 da Congida La Barca e onde foram também abordadas outras temáticas, nomeadamente à comunicação e à promoção da mesma, reforçando o lema "Dois países, um só Douro". Dar também nota do 25 de Abril, começámos precisamente com o Memoriar Abril a partir das montanhas, um teatro que marcou este início das comissões evocativas do 25 de Abril, mas tem a palavra a Sra. Vereadora Marisa Madeira para falar sobre o mesmo.
Esta atividade contou com a presença dos alunos do 2º e 3º ciclo do agrupamento de escolas Guerra Junqueiro, dos alunos do ensino secundário profissional e ainda dos alunos da Universidade Sénior, reunindo diferentes gerações num momento de forte significado cívico e cultural. Através de uma abordagem centrada na memória coletiva e nas vivências das populações do interior, o espetáculo proporcionou uma reflexão profunda sobre os valores da liberdade, da democracia e sobre a importância histórica da Revolução de Abril, contribuindo para preservar e transmitir às gerações mais jovens o legado conquistado em 1974. Esta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, em parceria com a Filandorra Teatro do Nordeste, constituiu também um importante momento de partilha intergeracional, valorização cultural e o reforço dos ideais que continuam a sustentar a nossa vida democrática. Ficou assim assinalado o arranque das comemorações do 25 de Abril no nosso Conselho, num espírito de união, participação e homenagem aos valores de Abril. Muito bem, já teremos a oportunidade de falar mais à frente de outras atividades do 25 de Abril, mas daremos seguimento. Decorreu uma reunião de trabalho entre o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ferreira, a chefe de gabinete, Andrea Bento, e uma delegação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, na área da agricultura, representada pelo engenheiro Joaquim Alves, engenheira Susana Moreira e António Viseu, a qual teve como principal objetivo a reabertura do Gabinete de Agricultura, afeto à CCDR Norte, tendo mesmo já entrado novamente em funcionamento no passado dia 27 de Abril, reforçando desta forma a proximidade no apoio aos agricultores e produtores do nosso Concelho. Ficou ainda definido nesta reunião que o município prestará todo o apoio necessário ao funcionamento deste serviço, através da assistência de instalações e apoio logístico em estreita parceria com o Gabinete de Apoio à Agricultura. Esta era precisamente onde estava já alugado anteriormente e que vinha do anterior executivo um espaço e que nós demos continuidade de primazia a mantê-lo, que veio-se a refletir agora que estávamos no caminho certo, pois volta a estar em atividade. O horário de funcionamento, também para informar os nossos municípios, embora já tenhamos colocado na página do município e também nas redes sociais, mas fica também uma vez mais aqui através da reunião de Câmara, entre as 9 e o meio-dia e meio e as meio-dia e meio e 5 horas, às segundas-feiras mensalmente e às quintas-feiras quinzenalmente, sem prejuízo de todas as semanas poderem deslocar-se ao Gabinete de Apoio à Agricultura para fazerem o seu agendamento. Dar nota também da reunião do número 197 do Conselho Intermunicipal da Cime de Douro, desta vez realizada em Freixo para a Cinta e com uma componente bastante importante, uma vez que foi a primeira vez que a CCDR Norte e a sua Comissão Diretiva do Programa Regional Norte 2030 vieram à Cime de Douro e precisamente a Freixo para a Cinta. Foi estreitar laços, foi estreitar a cooperação e foi afirmar Freixo para a Cinta como um concelho de extrema importância para toda a Cime de Douro e, sobretudo, para aquilo que é o desenvolvimento regional e territorial daquilo que todos os 19 municípios da Cime de Douro fazem parte através desta reunião proativa, onde esteve presente o seu presidente da CCDR Norte, acompanhado de todos os seus vice-presidentes nas diferentes áreas, e onde tivemos a oportunidade de explanar daquilo que era importante para o nosso Concelho de Freixos para a Cinta. Dar nota que decorreu também no dia 23 de Abril uma reunião com a Associação de Municípios do Douro Superior, neste caso em Miranda do Douro, onde teve como principal enfoque as candidaturas que estão neste momento a decorrer nas diferentes áreas, mas sobretudo pela colocação do laboratório afeto para vir para a Douro Superior. Foi já estabelecido por todos os municípios, numa votação completamente democrática, que ficaria alocado em Torre de Moncorvo, também para informar os presentes. No dia 24 de Abril, ainda inseridas nas comemorações evocativas do 25 de Abril, uma clara aposta deste Executivo Municipal, marcou presença no Auditório Municipal com a finalidade de inaugurar a exposição Gerações de Abril, em parceria com o agrupamento de escolas, a Santa Casa da Misericórdia e a Universidade Sénior, reunindo assim diferentes perspectivas e testemunhos que assinalaram a importância do 25 de Abril. Podemos ver aqui, ainda podem visualizar, quem assim o entender, esta exposição que retrata tudo aquilo que foi o seu 25 de Abril, e também com o nosso Conselho de Respeito. Chamo também a atenção para um vídeo que foi levado a cabo pela Santa Casa da Misericórdia com os seus próprios utentes e que retrata a vida que foi no 25 de Abril e que estão completamente de parabéns. É uma exposição que vale a pena ser vista e revista. Decorreu também, no dia 24 de Abril, um tributo a Zeca Afonso, as canções que marcaram Abril e, sobretudo, as temáticas que fizeram relembrar e reviver toda essa geração que passou por o 25 de Abril de 74 com a força que hoje nos permite estar completamente em liberdade. Dar nota depois, no próprio dia 25 de Abril, da sessão evocativa
evocativa dos 52 anos do 25 de Abril de 74, uma cerimónia que juntou o Executivo Autárquico, membros da Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia, representantes de entidades do Conselho e população que aderiu em massa, unidos para evocar a liberdade e celebrar esta tão importante data para o Conselho e, sobretudo, para o país. Esta sessão iniciou com o simbólico hastear da bandeira nacional com o som do hino de Portugal e também tocado pela nossa banda de música de Frei Espada à Cinta e também o hino de Frei Espada à Cinta. Também contou com a colaboração da Universidade Sénior dos alunos do 4º ano do agrupamento de escolas Guerra Junqueiro no hino de Frei Espada à Cinta. Assinalar esta parte evocativa, onde foi acompanhada pela Guarda de Honra dos Bombeiros Voluntários do Conselho, a quem desde já agradecemos mais uma vez a sua presença, bem como a GNR. Este Salão Nobre encheu-se depois para assistir ao decorrer desta sessão evocativa, contou com as intervenções institucionais, quer do Presidente da Câmara e, que é mais óbvio, da Presidente da Assembleia Municipal, Ana Luísa Peleira. Esta sessão evocativa dos 52 anos do 25 de Abril ficou ainda marcada pela atuação da nossa Universidade Sénior, acompanhada pelos alunos do 4º ano do agrupamento de escolas Guerra Junqueiro, que deram vida e voz a bonitas canções da época, assim como um momento de declamação, já no final, de poemas pela voz de 3 jovens alunos do 7º ano. Foi para nós um momento de extrema importância, o 25 de Abril, e que contou em todas as suas valências com extrema adesão por parte da população, quer no teatro, que já aqui referimos, quer na exposição, quer no tributo a Zeca Afonso, quer na sessão evocativa aqui no Salão Nobre e Passos de Conselho também no exterior, e quer também que assinalamos ao final da tarde a Caminhada da Liberdade na sua 4ª edição. Quem tem a palavra agora, o Sr. Vice-Presidente Pedro Vicente, para falar sobre a mesma. Boa tarde a todos. Realizou-se uma vez mais a Caminhada do 25 de Abril. Este ano bateu o recorde a nível de participantes, mais de 220 participantes, uma caminhada em que não tem nível de dificuldade difícil, as pessoas fazem bem e quiseram se juntar a mais este momento de comemoração do 25 de Abril. Muito bem, Sr. Vice, dar também uma tónica. Esta caminhada ficou marcada sobretudo por relembrar a todos os presentes que seria algo impensável antes do 25 de Abril fazer caminhadas e juntar mais de 3 pessoas. Hoje é permitido isso em liberdade. A caminhada teve uma excelente adesão, foi também feito um corte do bolo simbólico pela pessoa mais nova presente no evento e também pela pessoa com mais idade e que assinalou sobretudo aquilo que é o 25 de Abril. E que culminou no final com um lanche. Aqui uma palavra de apreço aos bombeiros voluntários, também à Guarda Nacional Republicana e também ao Grupo Bombaí, que marcou presença e abrilhantou também aquilo que é as comemorações do 25 de Abril. O 25 de Abril ficou concluído depois com o sarau levado a cabo, sarau de primavera, pela Universidade de Sénior e pelos alunos do agrupamento de escolas e que teve uma excelente participação e adesão e a quem desde nós saudamos todo o trabalho levado a cabo pela Universidade de Sénior e que mostrou que é possível fazer cultura aqui de forma brilhante como foi levada a cabo. Dar também nota que neste 25 de Abril, nomeadamente no 25 e no 26, decorreram consultas gratuitas para a nossa população, com um grupo de 19 médicos que se deslocou ao nosso Conselho, registrando-se uma forte adesão por parte da população, quer nas inscrições no Centro de Saúde e quer também nas IPSS, onde os mesmos foram visitar as mesmas para poderem consultar todos aqueles que assim o necessitavam. Uma palavra de apreço aqui à doutora Lourdes Linhares, ao doutor Massa, à doutora Lourdes Linhares por todos os meses ao longo destes anos vir até ao nosso Conselho, trazer colegas de diferentes especialidades e permitir que a nossa população possa ter este acesso à saúde que muitos se veem privados a nível nacional, mas que aqui em Frei Espada à Cinta felizmente têm tido nas diferentes especialidades. O grupo de 19 médicos, agradecemos e temos a oportunidade de agradecer pessoalmente aos mesmos, dizer-lhes sempre que têm as portas abertas para virem a Frei Espada à Cinta e mostrar que é possível fazer mais e melhor e permitir à nossa população ter consultas gratuitas e que permitiu, em alguns casos, detectar cancros precoces, sobretudo a nível do capel de respeito. Por isso foi um momento saudável e, acima de tudo, de empenho por parte de todas as entidades que estiveram na organização, desde logo o município de Frei Espada à Cinta, o grupo de médicos voluntários, a ULS, as IPSS e trabalhando sempre, mas sempre em prol da nossa população.
Tivemos também a oportunidade, neste mesmo grupo de médicos, uma vez que se encontrava o médico da Seleção Nacional, o Dr. Noronha, de desejar, como é óbvio, uma excelente prestação para a nossa Seleção Nacional neste Mundial que será levado a cabo já durante o próximo verão. Dar nota, tivemos presentes também em Lagoaça no almoço da Comissão de Festa Nossa Senhora das Graças, que também fomos convidados para estar e que fizemos todo o gosto em estar. Dar também nota, no dia 27 de abril decorreu a sessão da Assembleia Municipal. As Assembleias Municipais têm sido descentralizadas, mas que esta voltou precisamente ao Salão Nobre, tal como foi explicado pela Sra. Presidente da Assembleia, e onde teve como principal ponto de discussão o relatório de prestação de contas que foi aprovado com naturalidade e que foi enaltecido também pelo ROC, que esteve presente também nessa mesma Assembleia Municipal. Dar nota que decorreu uma reunião no Gabinete da Presidência com a presença quer do Presidente da Câmara e da Vereadora Marisa Madeira, bem como representantes dos encarregados de educação dos alunos finalistas do 4º ano, da EB1, do Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro, e que teve como principal objetivo a apresentação do pedido de apoio para a realização da festa de finalistas, agendada para o próximo dia 26 de junho, e respectiva viagem de finalistas, o qual o município, desde já, presta todo o seu apoio e saúde àqueles que estão a terminar este ciclo avaliativo, como é no caso do primeiro ciclo, e todo aquilo que é necessário por parte da Câmara Municipal, estamos sempre na linha da frente para apoiar no caso da educação deste respeito. A esse propósito, temos também presentes na iniciativa da CPCJ, lá semana, tem a palavra a vereadora Marisa Madeira. Esta iniciativa decorreu no Estádio Municipal e contou com a participação do agrupamento, da Santa Casa e do Centro Paroquial, refletindo um forte envolvimento coletivo na promoção e proteção das nossas crianças e jovens. Aproveitamos para enaltecer o trabalho da CPCJ e de todas as entidades envolvidas, reafirmando o compromisso do município com a defesa dos direitos e do bem-estar das crianças. Muito bem, Sr. Vereador. Tenho a palavra também para falar sobre esta ação de formação dedicada às necessidades educativas dos alunos com dislexia, que é de extrema importância para a comunidade educativa. Faça favor. Esta ação de formação foi realizada no agrupamento de escolas Guerra Junqueiro e foi dedicada às necessidades educativas associadas à dislexia, como já referiu o Sr. Presidente. A sessão abordou a dislexia enquanto perturbação específica da aprendizagem, com impacto ao nível da leitura e da escrita, sublinhando a importância da identificação precoce, da intervenção diferenciada e da adoção de estratégias pedagógicas ajustadas. Foi reforçada a relevância do trabalho colaborativo entre docentes, técnicos especializados e comunidade educativa, enquanto condição essencial para uma resposta educativa, inclusiva e eficaz. Reafirmamos assim o compromisso do município com a educação, a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos. Muito bem. Dar nota também que estivemos presentes na comemoração do 16º aniversário do Lar de Lagoaça, o qual desde já deixamos uma palavra de apreço a todas as direções que passaram pelo mesmo e que lutaram sempre por aquilo que é o bem-estar da população mais vulnerável de Lagoaça, neste caso os idosos, e que têm levado a cabo um trabalho de excelência. Temos a oportunidade de referir isso mesmo, quer no dia e quer já anteriormente ao seu aniversário, por mais uma vez estarem a celebrar o seu aniversário do Lar de Lagoaça e que continuem sempre com este trabalho fantástico que tem levado a cabo em prol daquilo que são os idosos de Lagoaça e que fazem parte do Lar de Lagoaça. Uma palavra de apreço a todos os profissionais que fazem parte e constituem o Lar de Lagoaça. Dar também nota que estamos presentes na Feira Internacional do Queijo de Inão Roça del Duero, neste caso aqui com um stand promocional de Freixo Espada à Cinta, quer com a nossa seda, com os nossos produtos endógenos e com a valorização daquilo que de melhor se faz no nosso território, estreitando laços, como temos feito sempre, também aqui com a vizinha Espanha, com os diferentes ajuntamentos. Dar também nota que estivemos presentes na primeira feira da Associação de Zangarrão e da Laranja, neste caso a primeira organizada pela Associação do Zangarrão e da Laranja. Este evento representa um sinal claro e um passo importante naquilo que o associativismo diz respeito e, sobretudo, na valorização, na preservação da identidade daquilo que é as tradições de Lagoaça, onde estiveram presentes diversos grupos etnográficos e que marcaram o próprio desfile e tiveram a oportunidade também de verificar ao longo desse certame, quer o artesanato bem patente por artesãos de Lagoaça e diversos estantes que quiseram associar, por isso estão de parabéns, quer a Associação do Zangarrão e também a sua Junta de Freguesia, que já iniciou no anterior mandato com o professor Fidalgo e que deu continuidade com o enfermeiro José Manuel Pinto Marcos a este certame, que é de extrema importância também para o nosso Conselho, que é, de facto, reafirmar aquilo que são as nossas tradições. Dar também nota que estivemos presentes na Feira Internacional do IFAT em Munique, 2026, onde tivemos a oportunidade da parte de mais 8 municípios, como é o caso de alguns, Moncorvo, Mirandela, Casas Anciães, Vila Flor, Foscoa, Macedo
entre outros, marcar a presença, Corridos do Nordeste, a qual desde já agradecemos o convite que nos indicou para estar presentes e ver aquilo que o senhor faz nesta área e também podermos ver as necessidades que cada um dos nossos concelhos tem e aquilo que se pode aplicar na prática ao nosso concelho. Dar também nota do encontro Super Quinas, que mais uma vez decorreu em Freixo para a Cinta, que reuniu mais de 150 participantes e tem a palavra a Sra. Vereadora Marisa Madeira. Esta edição do Encontro de Superquinas decorreu no Jardim da Seda e, como o Sr. Presidente já referiu, reuniu mais de 150 crianças dos concelhos de Freixo, Torre de Moncorvo e Alfândega da Fé. A iniciativa proporcionou um dia de atividade física, jogos e convívio, promovendo hábitos de vida saudável e o espírito de equipa entre os alunos do 3º e 4º anos do primeiro ciclo. O projeto A Hora dos Superquinas, desenvolvido pela Associação de Futebol de Bragança em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, tem vindo a assumir um papel relevante na promoção da atividade física nas idades mais jovens, tendo sido igualmente implementado no nosso concelho no âmbito das atividades de enriquecimento curricular. Referi também que o grupo orientado pela professora Nélia Gaspar concorreu com um vídeo ao passatempo Vamos apoiar a nossa seleção nacional no Mundial 2026 e foi selecionado, é finalista. Está no top 17 e caso fique nos 3 primeiros lugares, as nossas crianças terão a oportunidade de visitar a cidade do futebol. Muito bem, Sra. Vereadora. Passada esta intervenção por parte do Executivo Municipal, questiono os Srs. Vereadores da oposição se querem usar da palavra. Por favor, Sra. Vereadora. Ora, boa tarde a todos os presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, causou-nos estranheza o e-mail recebido no passado dia 28 de abril, no qual foi comunicada a alteração da reunião, inicialmente agendada para o dia 4, tendo a mesma sido remarcada para o dia de hoje, dia 8, às 14 horas, por motivos da agenda de Vossa Excelência. As reuniões estão calendarizadas às 9 da manhã. Nesse sentido, solicitamos que este tipo de alteração excepcional não seja utilizado com frequência e que, se voltar a acontecer, seja acompanhado de uma justificação mais objetiva e transparente. Importa salientar que os vereadores que não se encontram em regime de permanência organizam as suas vidas pessoais e profissionais em função dos dias e horários previamente definidos e aprovados em sede de reunião de Câmara. Já houve reuniões sem a presença de Vossa Excelência e decorreram na data e hora estipulada. Venho por este meio informar e esclarecer, aqui na reunião de Câmara, onde fui eleita como vereadora, que não estive presente nas cerimónias do 25 de Abril por uma razão muito clara. Abril não é apenas para ser celebrado, é para ser praticado. E não fazia sentido estar numa cerimónia que evoca Abril, quando na prática não são assegurados os valores de Abril no funcionamento desta Câmara. Também estranhei a intervenção da Sra. Presidente da Assembleia Municipal, na reunião da Assembleia Municipal, ao referir que os vereadores da oposição não estiveram presentes nas cerimónias. Eu não estive presente pela razão que acabei de expor. Numa reunião da Assembleia Municipal, a Sra. Presidente criticou que na reunião de Câmara tratámos de assuntos que dizem respeito à Assembleia Municipal e ao seu funcionamento. Acabou por fazer o mesmo e, mais grave ainda, acabou por tecer juízos de valor, ultrapassando em muito as competências que a lei lhe confere no exercício do cargo. Importa não confundir órgãos nem funções. Os vereadores integram o órgão executivo, não o órgão deliberativo que a Sra. Presidente preside. Essa distinção não é um detalhe, é essencial ao bom funcionamento institucional e ao respeito entre órgãos autárquicos. Posto isto, depois destes reparos, ou como o Sr. Presidente lhe queira chamar, vou passar aos assuntos políticos. Pergunto, sobre o aviso publicado em Diário da República no dia 27 de abril, relativo à alteração obrigatória de posicionamento remuneratório ciclo de avaliações 2023-2024, onde diz aqui no final que encontra-se afixada para consulta no edifício dos Passos do Concelho e disponível na página eletrónica oficial do município. Pergunto onde é que está esta informação, porque eu nestes locais não a encontrei.
Não basta publicar em Diário da República, é necessário garantir que a informação está efetivamente acessível, como foi referido. Curiosamente, aquilo que encontro na página eletrónica oficial do município sobre o CIADAP remete-nos para 2021, o tal passado. Na área da ação municipal, na pasta dos recursos humanos, onde efetivamente surge a referência ao CIADAP, quando abrimos, o que está disponível é documentação datada de 2021. Isto levanta uma questão séria: como é que se publicita a existência da informação que na prática não está acessível? Estamos a falar de transparência, de acesso à informação e de respeito pelos trabalhadores e população em geral. Continuamos com a azáfama de publicações em Diário da República, agora relativamente aos chefes de divisão, no mesmo dia, no dia 27 de abril. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, o que são, afinal, estas prorrogações, renovação e ratificação de atos? Qual é o enquadramento destas decisões e por que motivo surgiram agora? É que, mais uma vez, o que se exige é simples: transparência e rigor. Não basta publicar, é preciso explicar. Não basta decidir, é preciso fundamentar. E não basta invocar abril, é preciso cumpri-lo. E é só por agora. Sobre o que usar a palavra. Força. Vereadoras, chefes de divisão e caros colegas colaboradores do município, tendo sido recorrente por parte do Partido Socialista local e em particular do seu presidente, que simultaneamente exerce funções de presidente da Câmara, a acusação de que procuramos iludir as pessoas, nomeadamente através da divulgação de vídeos das reuniões de Câmara e das Assembleias Municipais, acompanhados de esclarecimentos ou contextualizações sobre determinadas situações ocorridas. Contudo, importa referir sobre algumas práticas que também têm ocorrido de forma reiterada, práticas essas que por vezes não são perceptíveis nos vídeos divulgados. Quando alguém interrompe uma intervenção para pedir calma ou para baixar o tom, sem que objetivamente exista qualquer alteração significativa da postura ou elevação de voz por parte do interveniente, o que se pretende realmente transmitir para quem acompanha os trabalhos. Quando um membro da Câmara ou da Assembleia está no uso da palavra e da bancada oposta são emitidos comentários, sons ou apartes constantes, ainda que subtis, mas perfeitamente audíveis, como deve tal comportamento ser interpretado? Quando determinadas frases ou palavras são posteriormente retiradas do seu contexto, procurando-lhe atribuir-lhes um significado diferente daquele em que foram proferidas, que contributo se está verdadeiramente a dar para a transparência e para a elevação do debate democrático? Quero acreditar que todos os intervenientes políticos saberão distinguir divergência política de desinformação, firmeza de exaltação e debate democrático de tentativa de condicionamento da percepção pública. Ainda relativamente à palavra iludir, permitam-me recorrer à definição constante de um dicionário da língua portuguesa, concretamente da Porto Editora. Verbo transitivo: fazer acreditar naquilo que não é verdadeiro, causar ilusão, enganar. Burlar, intrujar. Sentido figurado: recorrer a métodos habilidosos para não cumprir ou realizar. Fugir a. Suavizar, dissimular. Tendo em conta esta definição, permitam-me afirmar com toda a clareza que aquilo que fazemos não corresponde a nenhuma destas situações. Questionar assuntos do cotidiano da nossa autarquia não é iludir. Questionar onde e como é gasto o dinheiro público não é iludir. Estudar os assuntos, analisá-los e expressar convicções fundamentadas antes de votar não é iludir. Exercer fiscalização política com transparência e responsabilidade não é iludir. Mas
Já que foi utilizada essa expressão, permitam-me então dar alguns exemplos daquilo que, no entendimento de muitos cidadãos, poderá efetivamente criar falsas expectativas ou induzir percepções erradas. Assim, como exemplos do significado da palavra iludir, posso-lhe dar alguns, nomeadamente, afirmar que no dia seguinte à eleição, Frei Espada à Cinta iria sair da ADIN e, passados quase 5 anos, continuamos sem existir uma explicação pública clara, um estudo técnico conhecido ou um plano concreto sobre as consequências dessa saída e a forma de a fazer. É, no mínimo, criar expectativas que nunca chegaram a ser concretizadas até ao momento. Prometer um centro de saúde aberto 24 horas, mais tarde formular a promessa para funcionamento até às 24 e agora falar-se numa USF sem explicar claramente aos cidadãos o que significa essa solução e quais os serviços efetivamente garantidos. Isto não é iludir. Responder sistematicamente a questões atuais recorrendo ao interior executivo liderado por Maria do Céu, evitando esclarecer decisões presentes, é uma forma de desviar o foco das responsabilidades atuais, ou iludir. Manter durante anos prestadores de serviços em áreas onde existiam condições legais para a abertura de concursos públicos, nomeadamente após a transferência de competências para os municípios na área da ação social, situação prevista nos orçamentos de Estado de 2022, 2023 e 2024, sem que esses concursos tenham sido abertos até ao momento, merece pelo menos reflexão e esclarecimento político. Divulgar um crescimento turístico de cerca de 326% entre 2019 e 2024, omitindo que esse crescimento corresponde ao número de dormidas e que está fortemente associado à abertura de uma unidade hoteleira de 4 estrelas, inaugurada ainda no tempo do mandato da Maria do Céu, pode induzir interpretações incompletas da realidade ou iludir que foi obra do atual Executivo. Informar mais que a inauguração do hotel foi, mais concretamente, dia 21 de 7 de 2021. Votar contra a abertura de concursos para a contratação de pessoal e, simultaneamente, transmitir publicamente a ideia de futura regularização dessas situações sem que, passados quase 5 anos, tenham sido abertos um único procedimento concursal efetivo, levanta naturalmente dúvidas e legítimas interrogações. Poderia referir muitos outros exemplos. Mas o que importa é deixar claro que, quando questionamos, não estamos a insinuar nem a procurar iludir ninguém. Estamos a cumprir o nosso dever enquanto membros eleitos, ou seja, acompanhar, escrutinar, fiscalizar e exigir transparência. Porque fiscalizar não é criar ruído. Fiscalizar é garantir que os cidadãos têm acesso à verdade, aos factos e ao esclarecimento das decisões públicas. Na última reunião de Câmara, coloquei algumas questões ao Sr. Presidente que ficaram sem resposta. Presumo que, passados mais de 15 dias, já existam condições para prestar os esclarecimentos necessários. Assim, volto a questionar. Qual foi o valor gasto em lugar de máquinas de rastro no dia do incêndio? Ou seja, 15 de agosto de 2025. Qual o valor gasto em 2025 na prevenção de incêndios, nomeadamente em serviços de limpeza de mato? Acrescento mais esta questão, que é onde se encontra atualmente a operar a nossa máquina de rastros. Gostaria ainda de colocar as seguintes questões. Relativamente à Feira de Nanterre, qual foi o custo total da participação do município na Feira de Nanterre, bem como o valor total da receita obtida com as vendas dos produtos endógenos nessa mesma feira. E tendo em conta que aqui já foi utilizada a palavra iludir, gostaria também de perguntar quantas pessoas entraram ao serviço do município após a tomada de posse deste Executivo, através de prestações de serviços, seja à jorna, avença ou contrato de prestação de serviços. Quando essas pessoas foram chamadas a prestar serviço ao município, que perspectiva ou expectativa lhes foi transmitida relativamente ao seu futuro profissional? E, por fim,
e ao abrigo do Estatuto de Direito da Oposição. Pretendo apresentar verbalmente e para ficarem registados em ata os seguintes requerimentos para acesso aos documentos, seguintes documentos, peço desculpa, nomeadamente extratos do cartão de crédito do município e respectivos documentos de despesa desde outubro de 2021 até à presente data e as folhas de processamento salarial e documentos apensos desde outubro de 2021 até à presente data. Para terminar, gostaria de deixar uma breve reflexão. 25 de Abril trouxe-nos a liberdade de expressão, a liberdade de participação política e a possibilidade de qualquer cidadão poder intervir na vida pública sem receio. Mas essa liberdade traz também responsabilidade. Responsabilidade de fiscalizar, responsabilidade de questionar, responsabilidade de assumir posições com frontalidade e transparência. Abril não deve ser celebrado apenas uma vez por ano, deve ser vivido diariamente através do respeito pela democracia, pela liberdade de opinião e pelo direito ao escrutínio democrático. Quem exerce cargos públicos deve compreender que os mandatos passam, mas os princípios devem permanecer. E entre esses princípios está a coragem de responder, esclarecer e assumir decisões perante os cidadãos, em vez de fugir. Tenho dito. Muito bem. Muito bem. Daremos então as explicações necessárias sobre algumas afirmações que foram aqui levadas a cabo pelos seus vereadores. Outras já foram objeto de esclarecimento ao longo das reuniões. Não tecerei nenhum comentário sobre elas, mas a grande parte irei tecer, como é óbvio, os comentários que foram aqui solicitados. Sobre a estranheza que a vereadora Daniela Bento acabou de referir sobre a remarcação da reunião, eu tive o cuidado, no começo desta reunião, de referir exatamente porque é que a mesma reunião tinha sido adiada, derivado ao motivo de estar presente em conjunto com os outros presidentes de Câmara e também vice-presidentes na feira do IFAT em Munique, e já dei resposta a essa mesma reunião. E não deve faltar nenhuma certeza, bem pelo contrário. Aliás, a reunião de Câmara cabe ao órgão executivo, nomeadamente ao seu presidente, remarcá-la, e o próprio regimento assim o prevê. Sempre que haja motivos de agenda para a mesma ser alterada, deve a mesma ser alterada e comunicada a todos os membros do Executivo, quer com pelouros e quer sem pelouros. Aquilo que fizemos foi cumprir designadamente com todo o normativo do regimento, fazendo duas questões fundamentais. Desde logo, com o telefonema para os seus vereadores a avisar dessa mesma alteração e também com o e-mail para avisar também dessa mesma alteração. Os serviços assim o fizeram e assim o prestaram. De qualquer forma, as reuniões de Câmara, uma vez que falaram no passado eu recordo-me bem que passaram para meio da semana, à terça, outras vezes à quarta, outras vezes à quinta. Também recordo que era precisamente na altura que estava no Governo e que as reuniões anteriormente eram à sexta e passaram exatamente para meio da semana para prejudicar. É algo que nós nunca faremos, aliás, sempre que tentamos, fazemos porque as reuniões tenham o seu percurso e o seu decurso normal. Esta mesma reunião já não seria uma sexta-feira às 9 da manhã, estava prevista para uma quinta-feira. Entendemos que segunda-feira não deveríamos colocar a mesma reunião, uma vez que o Presidente não estaria presente também aqui no município. À segunda-feira é o dia de atendimento por parte do Presidente da Câmara e, na sua ausência, o seu Vice-Presidente faz o atendimento do Presidente da Câmara. Foi exatamente isso
que fez o Sr. Vice-Presidente. E a reunião de Câmara, cabe ao Executivo saber quem está presente e quem não está presente, e na sua ausência, como já aconteceu no mês de dezembro e também no início de janeiro, foi conduzida pelo Sr. Vice-Presidente. Quanto a isso, estamos completamente esclarecidos, sempre com total transparência e em rigor daquilo que é o regimento da nossa reunião de Câmara e com total objetividade de manter sempre reuniões à sexta-feira às 9 da manhã, esporadicamente, exponencialmente. Foi hoje, sexta-feira, neste caso às 12 da tarde. Haverá mais reuniões, não sabemos se vão ser alteradas ou não, mas na sua amplitude manteremos sempre o decurso das mesmas. Sobre a senhora vereadora não está presente no 25 de abril, quando não são assegurados os valores de abril. A senhora vereadora, só se lhe diz respeito o porquê é que não esteve presente. O que nós sabemos é que abril fez-se e celebrou-se com toda a importância que o mesmo tem, ao contrário daquilo que era feito no passado, onde apenas havia o hastear da bandeira. Neste momento não. Desde a prática de 2022 até à presente data, nós temos celebrado sempre o 25 de abril, com toda a sua importância. E este ano com um conjunto vasto de atividades, desde o sarau, ao teatro, às exposições, à caminhada, à ação evocativa e a tudo aquilo que é a celebração de abril. E sim, praticamos abril exatamente todos os dias. Olha, desde logo com a gravação desta reunião, que no passado não seria sequer gravada e difundida nos órgãos daquilo que são da autarquia. Recordo bem o que era não praticar abril, quando se apagavam gravações das reuniões de Câmara, quando se abandonou o Executivo. Hoje não, são as reuniões gravadas, quer a primeira e quer a última do mês, é colocado direito à oposição, são respondidas a todas as questões praticamente, são dados acessos a consultar aquilo que é o necessário, é levado a cabo tudo aquilo que é o normal funcionamento do nosso município e, acima de tudo, vive-se em liberdade, que é aquilo que mais importa. Sobre a sua vereadora estar ou não nas comemorações de 25 de abril. Só se lhe diz respeito e abril permite-lhe isso mesmo, estar ou não estar. Depois, sobre a senhora Presidente da Assembleia Municipal. A senhora Presidente da Assembleia Municipal terá a oportunidade, se assim o entender, de falar sobre as afirmações que a senhora vereadora preferiu. Total confiança na nossa Presidente da Assembleia Municipal. A nossa Presidente da Assembleia Municipal falou sobre o 25 de abril, falou até em duas perspectivas diferentes do 25 de abril e falou da participação de todos os grupos presentes no 25 de abril, quer por parte do PSD, através do seu líder da bancada parlamentar, e também por parte do Partido Socialista e de toda a população, bem como do Executivo, neste caso, com pelouros. E referi também que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, tal como a Assembleia Municipal, é o principal órgão fiscalizador de toda a atividade que existe por parte do órgão autárquico todo, quer com pelouros, quer sem pelouros, e tudo aquilo faz parte inerente à Câmara Municipal. Depois, sob o aviso de 27 de abril, publicado em Diário da República, onde está essa informação, está precisamente no site do município. Não sei se a chefe de divisão quer pronunciar-se mais alguma informação sobre isto. Tem a palavra a doutora Carla Vítor para se pronunciar e informar, não só a senhora vereadora, mas informar todos os nossos municípios, que é por eles que estamos aqui todos os dias. Tem a palavra a senhora chefe de Antes de divisão. mais, boa tarde a todos. Sim, encontra-se no site do município, na área de recursos humanos, dentro de uma pasta que se chama Despachos, onde consta o despacho do Sr. Presidente, a publicação do Diário da República e a lista de todos os funcionários que tiveram direito à promoção. Muito bem, Sr. chefe de divisão, está o esclarecimento prestado e confirmado. Dar nota também sobre a azáfama da publicação de chefes de divisão e por que motivo surgiram agora. Dar também nota sobre o seguinte: aqui não existe nenhuma azáfama, bem pelo contrário, aquilo que temos lá a cabo é tudo aquilo que emerge através da lei e fazer cumprir com aquilo que é a nomeação e a regularização de todas as prorrogações que existem, além dos 90 dias. Correto, Sr. chefe de divisão? Nada mais a acrescentar sobre isso. E sobre transparência, que falou a senhora vereadora, também de informá-la que é algo que nós temos praticado e temos estado a trabalhar sempre. Ao contrário do passado, onde ocupavam precisamente o lugar da transparência a nível nacional, era o lugar 303 em 308, ou seja, estavam nos últimos 5 de 10 piores de todos os municípios, com uma pontuação de 21,56 pontos, numa escala de 0 a 100. Devolvidos 4 anos, durante o primeiro mandato, que foi um trabalho de excelência levado a cabo, passou o atual Executivo, e depois de muito trabalho, a ocupar a posição 120 a 150, e com uma percentagem de 64,5%. E aquilo que estamos a fazer, precisamente neste mandato, é trabalhar para que possamos figurar entre o top 20
no que à transparência diz respeito. Por isso, sim, continuamos sempre a trabalhar de olhos postos no passado, que não queremos repetir, a trabalhar o presente, que é aquilo que temos de levar a cabo, e o futuro também devemos ser nós a continuar a trabalhar com esta máxima transparência. E sobre as questões da senhora vereadora, é tudo aquilo que me apraz dizer e comentar sobre as mesmas. Sobre as questões levadas a cabo e afirmações levadas a cabo pelo Sr. Vereador António Morgado, sobre as questões que enunciou da Assembleia e Câmara, nada a comentar, é uma opinião sua, o qual respeito. Sobre divergências política e de desinformação, claramente de acordo, porque de facto não poderemos permitir que determinadas páginas, determinados sites pratiquem desinformação sobre divergência política e que coloquem algo que não se reflete na realidade e na verdade daquilo que realmente acontece nas reuniões de Câmara, nas Assembleias Municipais e no cotidiano do nosso dia-a-dia, pois há algo que estamos completamente tranquilos, é que temos sempre tudo gravado e colocado sem cortes e, acima de tudo, com total transparência daquilo que deve ser a divergência política e também a desinformação que não a praticamos. Depois, sobre alguns exemplos que aqui teceu, para esclarecimento não só seu, mas da nossa população, sobre a ADIN. Afirmar que no dia seguinte sairíamos da ADIN. Pois bem, é aquilo que temos estado a trabalhar ao longo destes mandatos. Aliás, recordo que já no anterior mandato levámos a cabo a votação para a saída da ADIN, aprovada em sede da reunião de Câmara, aprovada em sede da Assembleia Municipal. O que muito estranho é que o partido que colocou cá a ADIN tenha-se abstido nessa mesma votação, que mostra a incoerência total e o desrespeito que teve pelos nossos municípios. Também mostrar que tivemos já reuniões com a ERSAR, mostrar também que já tivemos reuniões com os nossos presentes junto em tribunal na defesa das nossas populações, nomeadamente de Lagoaça, Fornos e também de Poiares. Também mostrar que já tivemos reuniões com a própria ADIN, mostrar que estamos em processos de negociação de saída da ADIN, mostrar que o estudo a quem compete mostrar esse estudo é precisamente a ADIN, que foi quem levou a cabo esse mesmo estudo, e se a memória não me falha, pagou cerca de 20 mil euros para a realização desse estudo, e continuamos a trabalhar naquilo que é a nossa ideia e afirmação, que é a saída da ADIN, e por cumprir com o pressuposto que nunca devia ter sido levado a cabo desde o seu início. Eu recordo bem que eu, Nuno Ferreira, quer como deputado municipal, quer como vereador da oposição, quer como presidente, sempre me opus à questão da ADIN no nosso território, votando sempre contra a sua vinda para Freixo Palácio, não só por a questão que encareceu os preços para a nossa população, mas também porque, de facto, não beneficiou em nada a nossa população. Bem pelo contrário, aquilo que se fez com a entrada da ADIN foi camuflar os problemas graves que herdámos também já nós, da questão da água, onde se perderam, por exemplo, o pagamento de mais de 300 mil euros que ficaram por pagar, que ainda vem do anterior Executivo. Em relação à ADIN, é um processo de negociação que estamos a levar a cabo e que irá levar ainda bastante tempo. Aliás, a esse propósito, também recordo aqui que o município de Mogadouro levou 14, 15 anos para que só agora se desse em tribunal a saída das águas do Norte e que veio até dar justificação e validado ao Conselho de Mogadouro, o qual saudamos desde já o seu Presidente Pimentel. De qualquer forma, nós continuamos neste trabalho, temos estado a reunir com o Conselho de Administração da ADIN, quer com o anterior e quer com este, iremos continuar e iremos levar a bom porto aquilo que consideramos que é benéfico para a nossa população, que será certamente a saída da ADIN. Só por isso, muitos pontos já foram levados a cabo e recordo até, para ser mais preciso ainda, que após a minha volta para a Câmara Municipal, após o período de ausência onde estive entre a vida e a morte, a primeira reunião que tivemos foi precisamente na ERSAR em Lisboa, onde me acompanhou o engenheiro Paulo Calvão e a doutora Andréa Bento para falar sobre esta questão de saída da ADIN. Está ali o engenheiro Paulo que o pode confirmar e onde abordámos todas as questões, todas mais, com todo o Conselho de Administração da ERSAR, os quais solicitámos até que viessem a Freixo Palácio e que pudéssemos debater tudo aquilo que fosse inerente. Sobre a questão do Centro de Saúde, acabámos de referir no PAOD sobre aquilo que tem sido a nossa luta para levar a bom porto, a manter sempre a saúde no nosso Conselho de Freixo Palácio. Desde logo as consultas gratuitas à população, que estão a ser levadas a cabo nas diferentes especialidades todos os meses, desde logo o transporte aos doentes oncológicos e não oncológicos, desde logo a criação dos cuidados paliativos, desde logo o apoio aos medicamentos, desde logo a negociação com o LS Nordeste e que está agora a findar para levar a bom porto a criação de uma OSF, que sim, já foi explicado em reuniões de Câmara, em assembleias e também à nossa população, que poderá permitir a abertura de mais 2 horas ou até a noite inteira, desde que haja acordo com o corpo médico, com toda a estrutura inerente ao mesmo. Também já foi afirmado que foi feita uma candidatura a uma OSF entre Freixo Palácio e também o município, isto é,
Centro de Saúde de Mogadouro, com o Dr. João Palas a levar a bom porto essa mesma candidatura, e com a doutora Filipe, responsável pelos centros de saúde, e que está em curso essa mesma candidatura, e aquilo que nós pretendemos é defender sempre a nossa população e que possam ter mais cuidados de saúde, e sim, são mais 2 horas, mas pode fazer a diferença em todos os aspectos, e iremos sempre pautar-nos por apoiar tudo no que à saúde diz respeito. Mudou agora o Conselho de Administração da ULS Nordeste, iremos ter a oportunidade de reunir com os mesmos, felizmente, e ainda bem para a saúde do Distrito de Bragança, manteve-se a doutora Filipa Faria à frente dos centros de saúde, com quem nós já vínhamos a trabalhar ao longo de vários anos e que esperemos em breve ter boas notícias para os nossos municípios, com a criação também da USF para o nosso Conselho. Sobre manter durante os prestadores de serviço no que a área da ação social diz respeito. E abrir lugares para o quadro. Aquilo que nós não fazemos é criar ilusões às pessoas com a abertura de quadros de lugares para o pessoal. Aquilo que temos estado a levar a cabo, desde 2021, final de 2021 até à presente data, é conseguir que haja autorização para a abertura de lugares do quadro pessoal. E sim, também já aqui foi referido em sede de reunião de Câmara e também em Assembleia Municipal, que já com o FAM, com o Fundo de Apoio Municipal, já nos foi permitido que possamos, e após a negociação que nós fizemos, que nos 2 primeiros anos só poderia entrar 1 por cada 2 que saíssem, e nos anos seguintes poderia entrar 1 por 1. E também já afirmamos que já este ano de 2026, que já iremos ter autorização para começar então a abrir, e agora sim, de facto, a autorização para abrir lugares para o quadro. Se são todos os lugares para o quadro de uma vez, não irão ser, irá ser faseadamente, mediante a autorização que o Fundo de Apoio Municipal e também o Tribunal de Contas der para podermos abrir. Porquê? Porque se fala de sustentabilidade financeira, e é isso que temos estado a levar a cabo. E sim, não fazemos atos populistas, poderia tão simplesmente fazer como foi feito no passado, da abertura de lugares para o quadro, precisamente em cima das eleições, tal como referiu na sua intervenção, que quando abriram para o quadro, que o vereador da oposição votou contra. Não foi só o vereador da oposição. Aliás, eu recordo e torno a referir que o vereador da oposição era só ele e a doutora Antónia Cochito. E o executivo era constituído por 3 membros. Um membro é que passou a independente e o qual não tinha nenhuma influência da nossa parte sobre as suas decisões, pois era autónomo. E sobre isso mesmo, aquilo que nós fazemos é não iludir as pessoas. Foi aquilo que afirmámos, está em ato e pode ser verificado quais as justificações, bem como aquilo que iria esbarrar a seguir. Por isso, sim, iremos abrir lugares para o quadro, faseadamente, ao longo do presente mandato e no mandato seguinte, se assim se justificar. Sobre a questão que o turismo, que estamos a iludir as pessoas, não, afirmou aí que houve uma subida de 300 e tal % no caso das dormidas de respeito, as dormidas têm precisamente a ver também com o turismo, tem sido incrementado, os diversos prémios que têm-se ganho na área do turismo comprovam isso mesmo e também comprovam algo que é fundamental. Recorda-se aqui o Sr. Vice-Presidente na altura vereador da reunião que tivemos precisamente com a direção do hotel, os donos do fundo económico do hotel, onde o hotel teve em vias de fechar e onde, para ter sucesso este mesmo hotel e manter-se aberto após o 21 de setembro de 2021, que era escassa as dormidas que existiam no nosso concelho, basta apenas verificar os números e rapidamente se comprova que para ter sucesso tinha que ter 100 dias do ano, 85% de taxa de ocupação, o mesmo hotel, correto? E aquilo que se veio a verificar desde que nós estamos no Executivo e com o dinamismo que tem sido implementado, que os eventos têm sido implementados e o desenvolvimento foi criado, é que subiu mais de 220%. 220 dias por ano, a 85% de taxa de ocupação, o que mostra bem o que tem sido levado a cabo. E não falamos só do hotel, falamos do hotel, do alojamento local, das pensões, das residenciais, que estão a ser levadas a cabo. Por isso mostra bem o que foi implementado no turismo e na subida que permite 3 fatores. O estímulo à economia local, o pernoitarem cada vez mais no nosso concelho e, acima de tudo, a divulgação e o nome que cada vez mais se cimenta da marca Freixo Palacinde, que hoje é visitado por todos em diferentes áreas, quer no turismo religioso, quer no turismo sénior, quer no turismo de desportos da natureza, quer no turismo normal de visita ao nosso concelho e quer, acima de tudo, naquilo que é o principal. É que hoje a nossa população tem orgulho em falar sobre Freixo Palacinde, porque é uma referência a nível nacional e internacional. Recordo também, sobre a questão do turismo e do mobiliário, que a Praia Ferial da Congida ganhou um prémio a nível nacional nos prémios Jornal Expresso e SIC, que foi precisamente à final com o palco das Jornadas Mundiais da Juventude. Uma obra de gestões ganhou a 1 de milhões. E continuaremos sempre a trabalhar e a promover o turismo, seja com os Caminhos de Santiago, seja com a parte da literatura, da cultura, seja também com as nossas romarias, com as nossas festas, com os nossos eventos sobre as tradições para a amendoeira, com a parte da ópera, com a parte de tudo aquilo que é inerente, como foi já o voleibol de praia, como foi já o das bicicletas, como é agora o Freixo
o Freixo Cup, que irá trazer mais de 1.400 pessoas só de uma vez em cada evento, entre outros, que Freixo é um concelho vivo e recomenda-se. Muito bem, o que é que mais? Sobre aqui algumas questões. Sobre os incêndios, sobre esta parte das máquinas de rastros, tudo aquilo, já referi na anterior reunião e em várias reuniões sobre tudo aquilo que aos incêndios diz respeito e naquilo que atuou e que não atuou, não irei ser mais nenhum comentário, já foram dadas todas as explicações à nossa população, esperemos não voltar a repetir, iremos sempre levar a bom porto tudo aquilo que é necessário. Sobre onde se encontra a máquina de rastros, eu penso que neste momento deve estar no estaleiro municipal, correto, Sr. Chefe de Divisão? Pronto, e que a mesma encontra-se em condições de poder trabalhar sempre que seja solicitado. Sobre a Feira de Nanterre, qual o valor gasto? Suponho que fez uma afirmação oral, um requerimento oral, iremos consultar o regimento da reunião de Câmara se pode ou não pode fazer esse mesmo requerimento da forma oral. De qualquer forma, a Feira de Nanterre teve os custos da inscrição na própria feira, que se não a memória não me falha foram 1.800 euros, mais a deslocação das viagens e a estadia no hotel, que foi aquilo que foi levado a cabo para levar a bom porto. Sobre os status do cartão de crédito desde outubro, penso que foi isto, desde outubro, que já foi tanta informação, desde outubro de 2021 até à presente data. Eu não sei se quer também desde 2013 até à presente data. De qualquer forma, algo que é factual. As contas do município, houve agora precisamente o relatório de prestação de contas, onde foram aprovadas, onde vem lá tudo mencionado sobre aquilo que são os custos, os gastos inerentes a tudo aquilo que é necessário. Em relação ao cartão de crédito, aquilo que é usado é para aquilo que é as necessidades, quer da própria Câmara Municipal, nomeadamente levar a cabo pagamentos, muitas vezes da informática, entre outras questões, e mesmo de alojamento, quando necessário levar a cabo, como quando foi o caso de Fitur em Madrid. Bem, mais questões. E sobre a última afirmação, nada a dizer sobre esclarecer perante os cidadãos em vez de fugir. Nada a dizer sobre a sua afirmação, deixamos para a consideração de quem nos ouve, de quem nos vê, para levar a bom porto. Aquilo que nós fazemos sempre é esclarecer e nunca, mas nunca fugir a nenhuma questão e esclarecer sempre com a máxima educação e brio profissional. Posto isto, estamos a terminar o nosso período de antes da ordem do dia. Não sei se querem dizer mais algum comentário. Muito bem, Sr. Vereador, e depois passaremos então à ordem do dia. Força. Em relação à explicação da ausência, foi dada aqui na reunião. No e-mail podia ter sido dada a explicação para onde é que ia e em que moldes, como disse agora. Em relação à página eletrónica, posso perguntar qual foi o dia que foi colocada essa informação? Não sei dizer. Sr. Doutor, eu passo a palavra se for necessário, eu acabo de fazer as suas perguntas e depois nós Ontem não teremos. estava. E já agora no placar do município também está fixado. E em relação ao Diário da República, em relação aos chefes de divisão, nós tínhamos razão, então, eles estão ilegais. A dita transparência surgiu agora com ratificação dos atos. Há consequências que vão ter de ser apuradas perante isto. Ratificar atos desde 2024 até 2026. Isto em bem português significa praticar atos sem competência para o fazer. No artigo 358 do Código Penal diz: a conduta de sem autorização exercer funções de pessoal dirigente, arrogando-se essa qualidade, pode configurar o crime de usurpação de funções. Isto remete-nos responsabilidade disciplinar e financeira. Os atos administrativos praticados podem ser nulos ou anuláveis. Sr. Presidente, dou-lhe os parabéns pelo seu mandato anterior e atual, rege-se pela total transparência e legalidade. É só. Muito bem, Sr. Vereador. Desde já agradecer os seus parabéns, porque de facto foi isso que nos permitiu ter uma vitória estrondosa nas eleições de outubro de 2025, com 63%, e que mostra a transparência que temos levado a cabo. Dá-lhe também nota que aquilo que fazemos é a retificar todos os atos que são necessários retificar com a total legalidade daquilo que emana da lei. Não fazemos é ter chefes de divisão que depois não levamos o concurso novamente para levar a bom porto e prejudicando os mesmos com até o prejuízo de terem que devolver verbas, como foi o caso no anterior mandato. Olha, está aqui presente hoje o seu chefe de divisão, Paulo Calvão, o engenheiro Paulo Calvão, e que tivemos a hombridade de corrigir esse erro. E aquilo que temos levado a cabo
é precisamente aquilo tudo que é da lei. Mas é curioso, eu não sei se posso afirmar, se o chefe diz, se não puder afirmar, diga-me. É curioso que o IGF fez agora umas questões que supostamente, pronto, não falarei sobre isso, sobre estas mesmas questões, não falarei a seguir, não sei se ter tempo falaremos sobre isso, mas estamos a dar todas as explicações necessárias. Não sei se a Sr. Chefe de Divisão quer acrescentar alguma questão. Sim, Força, Sr. Chefe de Divisão. já agora em relação às publicações, é precisamente para salvaguardar a legalidade que elas estão a ser feitas e para repor qualquer situação que não estivesse dentro de... Conformidade. Exatamente. Muito bem, por isso todas as explicações são dadas e há outra questão. Nós temos levado... Seria grave era se não fizéssemos a retificação. Ou seja, estamos a ser mais que transparentes ao fazer a retificação neste momento. Muito bem. Eu preferia que não houvesse debate, nós deixámos falar sobre a vereadora sem interrupção, preferia que se conduzisse os trabalhos todos dessa forma. Não é só agora, tem sido sempre levado a bom porto aquilo que são as práticas da lei neste município, desde que nós estamos presentes. Sobre o passado, alguém responderá sobre esse passado. Sobre aquilo que nós estamos a fazer, respondemos sobre o passado de 21 a 25 e de 25 por diante. Por isso, sobre as suas afirmações, penso que estão todas dissipadas. Falta uma. Sobre a questão da reunião de Câmara, Sra. Vereadora, aquilo que compete, quando a reunião de Câmara é adiada ou não, é manter exatamente aquilo que há ou não há a reunião de Câmara na dita data. E quando não há, ou é motivos pessoais ou é motivos profissionais. Tal como os seus vereadores da oposição, quando estão presentes, nós não vamos questionar, não o fizemos no passado, nem o fazemos agora, se onde vão, onde não vão, porque não estão presentes. Isso calha-lhes a si e a vida privada de cada um. Neste caso é um ato público e é curioso que é curioso que eu tive cuidado de, no início da reunião, desta reunião de Câmara, dizer precisamente o motivo por qual foi a mesma adiada. E é aquilo que se faz em todos os municípios deste país quando há necessidade de adiar uma reunião. Mal seria se não se fizesse essa dita reunião, que temos levado sempre a cabo tudo aquilo que é o necessário. Muito bem, passaremos então à ordem do dia. Isto vai por aqui. Dotações orçamentais 280.973.93, não orçamentais 57.515.56. Próximo ponto, aprovação da IATA. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, 4 votos favoráveis. Ora, uma abstenção. Próximo ponto. Força, vereador. A minha reflexão é só o facto de eu ter-me ausentado da reunião e não ter participado na mesma. Muito bem, fica registrada essa declaração. É uma declaração, não há lugar a comentário nenhum por parte do Executivo. Competência excepcional de decisões, certidão nos termos e para os efeitos do artigo 54 da Lei nº 91/95, 2 de setembro, na sua versão atualizada, requerente a lista do nascimento de Afonso Quitério, cabeça de casal, da herança é uma tomada de conhecimento, e onde vem aí o parecer favorável por parte do engenheiro Paulo Calvão. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem, avançamos. Certidão nos termos e para os efeitos do artigo 54 da Lei nº 91/95, 2 de setembro, na sua versão atualizada, requerente João Ramires Madeira, Alexandre Manuel Lopes Ramires Madeira, Pedro José Lopes Ramires Madeira, uma tomada de conhecimento, é no mesmo seguimento e também é um parecer favorável. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem, avançamos. Albrecht George Contradine von Stonga, para alteração e ampliação da habitação unifamiliar e piscina, processo número 1525, é uma tomada de conhecimento, e vem também aí o entender do engenheiro Paulo Calvão, que é favorável, aliás. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem, avançamos. José Manuel Ferreira de Castro, para a reconstrução da habitação bifamiliar, processo número 1224, é uma tomada de conhecimento. Tem também o parecer do engenheiro Paulo Calvão e também é favorável. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem. Associação O Zangarrão de Lagoaça, atos praticados ao abrigo da Delegação de Competência da Câmara Municipal, no Presidente da Câmara, no âmbito do regime legal de realização de espetáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos, Decreto-Lei nº 310/2002, 18 de dezembro. Tomada de conhecimento. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem, avançamos. Associação Zangarrão de Lagoaça, atos praticados ao abrigo da Delegação de Competências
da Câmara Municipal, no Presidente da Câmara, no âmbito do regime legal de prevenção e conservação sonora, Regulamento Geral do Ruído, concessão de licença especial do ruído, artigo 15º Decreto-Lei número 9 de 2017 de janeiro, tomada de conhecimento. Não sei se há um comentário. Muito bem. Força, então. Aqui na informação da trabalhadora e com o conhecimento da chefe de divisão, que estão aqui datas rasuradas. Não deviam. Precisa de alterar depois. É só um reparo, não é? Muito bem. Está assinalado. Confirmamos isso. Se está. Em qual é que é? Neste aqui? Lagoaça? Deixa lá ver. Tens? Na data, 2 vezes. Está, sim, senhor, aqui no 22 de... Não é o 22, é o mês que está colocado abril. Suponho que deve haver aí algum erro e que tenham feito a posteriori. Correto? Pronto, que nem há motivo nenhum para rasurar, que é mesmo o mês que devem ter feito errado. Desde já pedimos desculpa pelo incómodo causado e será objeto de regularização, para não tornar a acontecer. Muito bem, continuamos. Alterações ao orçamento da despesa, plano de atividades municipais, plano plurianual de investimentos de ano 2025, é uma tomada de conhecimento, se há comentário. Força sobre ele. Foram reduzidas as despesas de capital em cerca de 200 mil euros, não é? Espero que tenha sido assegurada a regra do equilíbrio orçamental. Também queria manifestar, óbvio que será a responsabilidade sempre de quem governa, mas o custo da via sacra de 79 mil euros, será isso? Vai ficar uma via sacra 69 mil euros. Espera aí, Julgo que é isso que está aqui. Força, pode continuar sobre ele. Julgo que é isso que está aqui espelhado. Pronto, e de facto gostaria de expressar a minha preocupação com este valor, efetivamente. Muito bem. Isso terá terminado? Sim. Muito bem. Sobre a questão técnica, dizer que a chefe de divisão teve o cuidado de assegurar tudo aquilo que é da lei, sempre com o máximo comprometimento. Sobre o valor da via sacra, dizer também, por parte do Executivo Municipal, já antes o referimos, esta via sacra, tal como tudo aquilo que nós nos candidatamos, está inserida numa verba de 200 mil euros para, aliás, 400 mil euros. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente, sobre a candidatura. Onde está inserido este valor? A candidatura que foi feita ao turismo prevê, é financiada a 400 mil euros para 3 edições da Via Sacra. Entre a Via Sacra há outras componentes submetidas na candidatura. Aguardamos aquilo que está em análise, aquilo que nos foi solicitado foi um parecer da parte do Turismo Porto e Norte, uma carta de conforto, já foi solicitada, assim que venha, esta despesa será submetida para financiamento a 85%. Muito bem. Só para esclarecimento, e continuamos já a apostar claramente na Via Sacra, tem-se revelado uma mais-valia para o nosso Conselho, quer pela parte turística que acrescenta ainda mais ao nosso Conselho e que já na anterior edição e nesta edição mostrou ter centenas de pessoas a assistir à mesma. E é um financiamento que está assegurado. Muito bem, continuamos. Próximo ponto. Espaços de urgência. Está aqui, está aqui. Obrigado, Marisa. Senhora Vereadora. Despacho, retificação do lapso material, instalação de rede de fibra óptica, DS Telecom 2, Norte Unipessoal Limitada, retificação, votação. Houve um lapso no nome da empresa, é a mesma empresa, mas é DS Telecom 2. Mas passo, apesar do lapso da empresa, passo aqui a tecer algumas considerações. Considerando que a Câmara Municipal deliberou favoravelmente em 17 de 4 de 2026 a cedência de espaço público à empresa DS Telecom SA, que se verificou um lapso na identificação da entidade executante, sendo a correta DS Telecom 2, Norte Unipessoal Limitada, com o NIF 517695530, a urgência evocada pelo operador para o início dos trabalhos, visando o cumprimento de prazos de instalação e serviço público, o que não compadece com a espera
Câmara pela próxima reunião ordinária deste órgão. No uso da competência prevista no número 3 do artigo 35º da Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, determino a retificação imediata do ato administrativo, substituindo a titularidade da autorização para a empresa Deste Telecom 2 Norte Unipessoal Limitada, com o NIF 517969530, que a presente decisão seja submetida à ratificação do Executivo Municipal na primeira reunião de Câmara que se realizar após a presente data, que é aquilo que se está a efetivar, à Divisão Técnica para a notificação imediata do interessado. E aqui foi por interesse público, houve aqui só a questão do nome da própria empresa. Não sei se querem dizer alguma consideração. Muito bem, avançamos. Colocamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 5 votos a favor. Próximo ponto, os requerimentos diversos. Associação Zangarrão de Lagoaça, isenção de taxas, alvará de licença para atividades em lugares públicos, desportivas, festivais e outras, e alvará de licença especial de ruído, discussão, votação. Prende-se mais ou menos com o outro ponto, só que este é para votação. Se querem dizer algum comentário? Muito bem, colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 5 votos a favor. Deliberações diversas. Sobre este ponto eu pedi ao Sr. Vice-Presidente que se ausentasse do Salão Nobre, sendo depois chamado por um dos nossos assistentes técnicos posteriormente ao término deste ponto. Peço desculpa, força. E o vereador António Morgado também se ausenta da reunião, chama depois no final. Muito bem. Posto isto, penso que já não há aqui mais laços parentais, pois não? Muito bem. Sobre este ponto, ratificação de posicionamento remuneratório e mobilidade entre carreiras, 4 assistentes técnicos para técnico superior, ocorrida em 2019. Discussão, votação. Mas passo a elencar alguns pontos que consideramos pertinentes para a sua discussão. Exposição dos factos. No âmbito de um processo de revisão interna, detectou-se uma desconformidade no cálculo de posicionamento remuneratório efetuado quando da mobilidade dos referidos trabalhadores. À data das respectivas transições, os trabalhadores foram posicionados em níveis remuneratórios que não observaram o incremento obrigatório previsto na lei para a mudança de grau de complexidade de grau 2 para grau 3. No ano de 2019, isto é referente ao anterior mandato, os referidos trabalhadores iniciaram mobilidade entre carreiras de assistente técnico para técnico superior. Durante o período experimental desta mobilidade, os trabalhadores foram posicionados na primeira posição remuneratória, nível 11 da TRU, oferindo 995,51 euros, com efeitos a 1 de abril de 2019. Contudo, a quando da consolidação definitiva da mobilidade, a autarquia fixou o posicionamento da segunda posição remuneratória, nível 15 da TRU, correspondente a 1.201,48 euros, reconhecendo ser este um nível imediatamente superior à remuneração detida na categoria de origem, com efeitos a 26 de novembro de 2019. Fundamentação jurídica, para que não restem dúvidas. O artigo 153 do número 2 da Lei TFP estipula que o posicionamento no nível superior deve ocorrer no momento da mobilidade. O período experimental é uma fase da mobilidade e não uma condição para o acesso ao nível remuneratório correto. Se a consolidação só operou na segunda posição, nível 15, significa que a autarquia reconheceu que a primeira posição, nível 11, era financeiramente equivalente ou inferior à que os trabalhadores já tinham como assistentes técnicos, violando a regra do incremento obrigatório, desde o início do exercício de funções como técnicos superiores. Houve, portanto, um pagamento indevido por defeito durante os meses em que vigorou o período experimental mobilidade precária. Identificação dos trabalhadores e impacto. Sofia Manuel Araújo Caldeira, Inês Sousa Madaleno, Angélica Gaspar e Rui Pedro Madeira Vicente. Todos já oferiam 995,51 na segunda posição, nível, e deveriam passar para o nível 15 com a remuneração de 1.201,48, que é aquilo que cada um passou a oferir. Impacto financeiro com esta retificação e colocação de justiça. A retificação consiste no pagamento da diferença mensal de 205,97 euros, ou seja, passou de 995,51 para 1.201,48, por cada mês do período experimental a cada uma dos quatro trabalhadores, acrescida dos respectivos subsídios de férias e Natal proporcionais. Proposta de decisão. Pelo exposto em nome da legalidade e da justiça administrativa, propõe-se o envio do processo à próxima reunião de Câmara, que é aquilo que está a acontecer.
reconhecer o erro administrativo no posicionamento remuneratório dos 4 trabalhadores durante o período de mobilidade iniciado em 1 de abril de 2019. B. O pagamento das diferenças salariais relativas ao período compreendido entre o início da mobilidade e a data de consolidação definitiva na carreira técnico superior. C. A retificação dos registros biográficos para conste o posicionamento na segunda posição desde o primeiro dia de funções em regime de mobilidade. D. Que após a deliberação favorável do órgão executivo se proceda à imediata elaboração do respectivo extrato para publicação na segunda série do Diário da República, garantindo o cumprimento do dever de publicidade do ato de gestão de pessoal previsto na lei. É aquilo que trazemos aqui hoje, é repor justiça e terminar com a injustiça que foi levada a cabo com estes 4 trabalhadores. Não sei se quer dizer algum comentário, Sra. Vereadora? Força. Quero fazer aqui várias perguntas sobre o que vem aqui agendado 7 anos depois. Pergunto, onde está a reclamação dos... Desculpe. Pergunto, onde está a reclamação dos interessados? Esta revisão interna foi efetuada a todos os procedimentos concursais e todas as consolidações pós 25 de abril no município? Porque foi feita esta revisão interna a pedido de que entidade? 7 anos depois. Na informação fala em interrupção do prazo de prescrição. O prazo é dentro dos 5 anos, já passaram 7. Pergunto porque é que veio hoje agendado. O que me deixa a pensar é que o atual vice-presidente esteve à espera de ser vice-presidente para pedir a verificação do seu processo individual. Estar nos cargos políticos para resolver situações particulares é muito curioso. Isto, para mim, apenas vem demonstrar a perseguição política que a Maria do Céu exerceu sobre o Pedro Vicente. 2 anos antes das eleições, colocou-o na categoria de técnico superior, numa decisão que eu vejo como um castigo e dos bons. Eu pergunto, com tantos contratos a juristas que o município tem, não encontrei na documentação que nos enviaram nenhum parecer de um jurista. Para bem da transparência e da legalidade, era o mais correto. Vamos então à interpretação da lei, porque a informação que nos chegou nem vou tecer nenhum comentário. E vou remeter à lei aplicada em 2019, não é a atual. Até trago aqui um flyer da DEGAL, do ano 2019, que foi para esclarecimentos nessa altura. E perante isso e perante a lei, diz assim: a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aplicada em 2019, que é a Lei número 35/2014, de 20 de julho, no artigo 153 é muito clara. O trabalhador em mobilidade intercarreiras é remunerado pela primeira posição remuneratória da categoria de destino. Na consolidação, que é a passagem definitiva a técnico superior, segue o artigo 99 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, posicionando o trabalhador na segunda posição. Caso prático do Sr. Pedro Vicente, na altura funcionário do município, depois da interpretação da lei. Em 2019, ao passar de assistente técnico com a remuneração de 789,54 € para a carreira técnico superior, em regime de mobilidade, o seu posicionamento remuneratório era determinado pelo artigo 153 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Com base na tabela remuneratória única vigente à época, a sua situação era a seguinte. A sua situação de origem era 789,54 €, que correspondia à segunda posição remuneratória nível 7 da carreira de assistente técnico. Regra da mobilidade. O trabalhador em mobilidade intercarreiras foi remunerado pela primeira posição da categoria de destino. No entanto, se essa remuneração fosse inferior à que já tinha, era posicionado no nível remuneratório superior mais próximo. O seu destino técnico superior. Em 2019, a primeira posição da carreira técnico superior correspondia ao nível 11, com o valor de 995,51 €, valores da altura. Como 995,51 era superior aos seus 789,54, o seu posicionamento em mobilidade foi na primeira posição remuneratória, nível 11 da carreira técnico superior. A lei aplicável, lei número 35/2014, de 20 de junho.
Artigo 153, número 3, define que o trabalhador é remunerado pela posição correspondente à carreira de destino, garantindo que não recebe menos do que na origem. Consolidação. Caso a mobilidade tenha sido consolidada, que foi o caso, o posicionamento definitivo passa para a segunda posição. Conclusão. Em 2019, o seu vencimento na mobilidade passou de 789,54 euros para 995,51 euros, correspondente à primeira posição de técnico superior. Depois desta interpretação, o que foi feito em 2019 está correto. É só. Sim. Muito bem. Poderia simplesmente não responder a nenhuma das afirmações injuriosas que foram levadas a cabo contra o seu vice-presidente e à data técnico superior, mas terei que dizer aqui alguns comentários sobre a perseguição que novamente está a ser levada a cabo, neste caso por parte da Sra. Vereadora Daniela Bento, em relação ao seu vice-presidente. O que lamentamos é que, de facto, não tenham cumprido aquilo que é estrito na lei e que assim o determina. Exemplo disso não foi só em Freixo Espada à Cinta, que foi retificado, foi em diversos municípios deste país que foi levado a cabo já nessa data, em 2019, e agora por nós também. Mas respondendo uma a uma. Onde está a reclamação dos interessados, eu de facto fico abismado como é que a senhora vereadora, hoje na qualidade de vereadora, mas também funcionária pública, tal como eu, como é que não quer o melhor para estes 4 funcionários que vêm aqui hoje para levar a bom porto a reposição da justiça de que os mesmos beneficiam. É de facto de lamentar e que não é motivo nenhum de sorriso, bem pelo contrário, nem de rir, nem de interpelações, nem de interrupções, porque de facto é um caso sério. E aquilo que nós estamos a fazer é pôr justiça a estes 4 funcionários. E não é só a um funcionário, são 4 funcionários. E mais ainda quando o seu vice-presidente, como você acusou aí, indecentemente, que o mesmo estava à espera de ser vice-presidente para resolver a situação particular, é de uma ofensa total à idoneidade, à honestidade e à seriedade do seu vice-presidente. Bem pelo contrário, o seu vice-presidente foi vereador deste município de 2021 a 2025. Nunca este tema foi trazido aqui em conformidade. E este tema vem hoje aqui em conformidade, Sr. Vereador, porque de facto pegou-se em todos os processos que têm sido levados a cabo neste município, desde as avaliações de sociedade, desde as posições remuneratórias, desde os chefes de divisão também que não estavam a receber condignamente aquilo que também tinham direito, até à presente data, e onde se descobriu estas quatro injustiças que foram levadas a cabo. E sim, é de inteira justiça levar hoje a cabo esta votação e repor aquilo que é deles por direito, porque todos os funcionários desta autarquia, não há nenhum que não goste de receber aquilo que é seu e que é devido, e com inteira justiça. E mais, havia sim perseguições em relação ao vice-presidente, na altura técnico superior, quando se soube que iria, nas listas do Partido Socialista, iria concorrer à Câmara Municipal, quando teve uma ordem de serviço da anterior chefe de divisão assinada pela Presidente da Câmara, na altura, Maria do Céu Quintas, para que o mesmo andasse a pé com os miúdos para levar do pavilhão para as piscinas municipais. Isso é que é de lamentar. E a perseguição que foi levada a cabo, onde o queriam colocar até no estádio municipal. Isso é que é de lamentar. Por isso, sabemos bem o passado que os senhores praticaram. Peço-lhe 2 questões. Primeiro, que não me interrompa, nem faça nenhuma consideração enquanto eu estiver a falar. Pautamos por respeito, por educação e não estamos em nenhum café. Por isso, até ao fim, aquilo que se peço é que se mantenha em silêncio e que ouça atentamente aquilo que estamos aqui a debater. E sim, é aquilo que vamos fazer, é repor aquilo que é. Sobre contratos a juristas, não sei se estava a referir ao passado que houve de 2013 até 2021, dos milhares, centenas de milhares de euros que foram gastos pelo anterior executivo, mas fomos nós que o pagámos, não foram vocês, fomos nós já que o pagámos. Quase 1 milhão de euros, fomos nós que o pagámos para levar a bom porto tudo aquilo que era necessário. E depois, mais ainda, fazer aí toda a performance, como é que se passa de assistente técnico para técnico superior. Eu vou-lhe dizer uma coisa, se eu tinha orgulho no vice-presidente Pedro Vicente, ainda tenho mais orgulho. Sabe, peço-lhe que não teça nenhuma consideração, nem nenhum comentário sobre a vereadora. Fiquei-lhe mal. Se pensa que isso me vai enervar a mim, desde já lhe desfaça essa dúvida. Bem pelo contrário. Aquilo que eu estou aqui a dizer é que claramente tenho um orgulho tremendo no meu vice-presidente, porque foi alguém que partiu de baixo, como assistente técnico, como tantos outros que temos aqui no município, e que foi estudar já depois da idade que era prevista, e que se formou a muito custo, com muito sacrifício, a par de outros exemplos que temos aqui na autarquia e que hoje são técnicos superiores. E há alguns que nós temos
encorajado a todos aqueles trabalhadores da autarquia que querem estudar, que querem ir mais além, que têm um horário de trabalhador estudante, temos encorajado para que o façam, porque o saber não ocupa espaço. E a ciência do conhecimento não é tê-lo, mas sim saber usá-lo. Algo que alguns não sabem usar e tentam é prejudicar aqueles que hoje estão aqui a repor-se justiça. Por isso, sobre a questão do seu vereador, é de lamentar que tenha afirmado aqui, e está gravado, que usou o cargo público para benefício próprio. Caberá ao seu vice-presidente saber aquilo que fará com as suas declarações, mas é uma acusação injuriosa, uma falta de respeito total por a pessoa do Sr. Rui Pedro Madeira Vicente. É isso que eu tenho para dizer. E sobre a questão da parte legal e técnica sobre aquilo que vem aqui em causa hoje, tem a palavra o seu chefe de divisão para explicar tintim por tintim à senhora vereadora, para que fique elucidada sobre aquilo que é a lei, que emana da lei, e não estamos em 2019, estamos mesmo em 2026. Força, senhora chefe de divisão. Relativamente a este assunto, detectou-se durante uma auditoria, digamos assim, analisar os processos internos. Esta foi uma situação que não aconteceu só aqui, aconteceu em vários municípios. O período experimental, ou o dito estágio, não tem que ser diferente do definitivo e, portanto, eles teriam que ser colocados, de acordo com o que diz a lei, tinham que ser colocados logo na posição correta. E se olharmos ao processo, que tem aí o processo, eles foram posicionados na primeira posição, mas depois foram reposicionados na segunda. E o mais grave ainda é que nem foi publicado em Diário da República o segundo reposicionamento. Por isso, é proposto que seja regularizado e se faça a respectiva republicação. Muito bem, Sr. Chefe de Divisão. Perante todas as explicações dadas, penso que todos nós ficámos elucidados sobre isto e, sobretudo, algo que é factual e que é aquilo porque nós lutamos todos os dias. Os nossos municípios em casa, porque aqui não se apagam gravações, os nossos municípios em casa que possam ver tudo e verificar tudo. E ver realmente quem é que persegue quem e quem é que está ao lado dos trabalhadores e que tenta colocar justiça naquilo que lhes é devido, porque de facto este Executivo tem-se pautado por isso mesmo. Não sei se quer dizer algum comentário sobre isso. Não, só quero depois fazer uma declaração de voto. Já estou a avisar antecipadamente. Eu só perguntei se queria... Não quero mais Muito nada. bem. Pode seguir. Senhora Vereadora, se não quer mais nada, está no seu direito. Eu também não perguntei se queria alguma coisa, eu estou a dizer se queria falar, Não não se queria precisa estar pronunciar. assim tão enervado, nem enervar-se tanto com este Senhora assunto. Vereadora, Achei esquisito. Eu vou-te referir novamente. Já falou com Já, calma, já. agora Eu pode já ficar com calado calma. e ouvir-me até ao final, até à parte da votação e depois sim poderá verificar se quer fazer declaração de voto ou não. E também elucidá-lo. Não é para a Sra. Vereadora dizer que eu me enervo, que eu me irei enervar. Bem pelo contrário, Sra. Vereadora. Estava Bem calmíssimo. Quando chegou a este assunto, ficou... Ok, já não falo mais. Sra. Vereadora, está nervosa, tenta-me Eu interromper, continua não. a falar, Eu não. então mantenha a calma, estamos a falar de funcionários da Calmíssimo. autarquia, Sim, por isso sim. guarde os seus comentários para si. Tá Ok? bom. Pronto. Esta reunião de Câmara pauta-se, porque estamos no salão não do espaço do Conselho, onde estão nesta parede todos os autárquicos por aqui passaram e onde já debateram vários assuntos sérios. Não estamos ali no café do lado, estamos numa reunião de Câmara. Por isso, no final, poderá falar sobre aquilo que entender. Uma vez que não tem mais nada para ser esclarecida, que fique bem claro que não tem mais nada para ser esclarecida, vamos colocar à votação. Sobre este ponto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, nós dois. Quem pretende usar para a declaração de voto, força da vereadora. A vereadora Daniela Bento Pereira declara o seu voto contra relativamente ao ponto da retificação de posicionamento remuneratório da Ordem de Trabalhos. O presente voto não se dirige aos funcionários envolvidos, nem põe em causa a necessidade de eventual regularização. Eu entendo que a fundamentação do Executivo não se encontra devidamente sustentada em base legal. Acresce que a situação em causa remonta ao ano de 2019, não tendo, até à presente data, sido apresentada qualquer reclamação por parte dos funcionários envolvidos, circunstância que reforça as reservas quanto à oportunidade e fundamentação da proposta agora apresentada. Mais se considera que, estando o Sr. Vice-Presidente diretamente implicado na matéria em apreciação, deveriam ter sido asseguradas especiais cautelas de transparência e afastamento de qualquer potencial conflito de interesses, de modo a salvaguardar a imparcialidade e credibilidade da decisão.
Na minha interpretação da lei, os funcionários em 2019 foram corretamente posicionados, quer na mobilidade, quer na consolidação. Isso. Muito bem, portanto também foi usada a palavra para uma declaração de voto favorável a esta mesma proposta. Hoje foi feita justiça no município de Freixo para a Cinta. Hoje provou-se com a nossa votação que é repor a legalidade de quem trabalha em prol dos funcionários, que é pôr acima de tudo aquilo que é o normativo que devia ter sido colocado em 2019 e que não foi colocado. E também referir aqui que esta declaração de voto prende-se não apenas com um, nem com dois, nem com três, mas sim com 4 trabalhadores que injustamente foram prejudicados em 2019 e que hoje vem aqui o ato de ratificação e que consta na declaração de voto aquilo que foi aqui aprovado. Reconhecer o erro administrativo no posicionamento remuneratório dos 4 trabalhadores durante o período de mobilidade iniciado em 1 de abril de 2019. O pagamento das diferenças salariais relativas ao período compreendido entre o início da mobilidade e a data da consolidação definitiva na carreira técnico superior. A retificação dos registros biográficos para que conste o posicionamento na 2ª posição desde o primeiro dia de funções em regime de mobilidade. Que, após a deliberação favorável do órgão executivo, se proceda à imediata elaboração do respectivo extrato para publicação na 2ª série do Diário da República, garantindo o cumprimento do dever de publicidade dos atos de gestão pessoal no previsto da lei. E é por isto mesmo que nós votamos favoravelmente. E, mais uma vez, fica comprovado que o Executivo autárquico está e estará sempre ao lado dos trabalhadores, ao contrário de outros. Próximo ponto, pedia agora que chamassem os seus vereadores, o Vice-Presidente e o vereador. Poderes do vereador. Tá. Muito bem, próximo ponto. Proposta, apoio financeiro para a viagem de finalistas a Madrid dos alunos do 9º ano do agrupamento de escolas Guerra Junqueiro, a decorrer entre 23 e 25 de junho de 2026. Aquilo que vimos aqui propor. Proponho que o órgão executivo delibere aprovar a concessão de apoio ao agrupamento de escolas Guerra Junqueiro para a realização da viagem de finalistas do 9º ano a Madrid entre 23 e 25 de junho de 2026. Aprovar o apoio financeiro no montante de 2.500 euros, destinado a comparticipar as despesas da atividade. Determinar que o apoio seja formalizado através dos procedimentos administrativos aplicáveis ao abrigo de competências previstas nos artigos 23º e 33º da Lei 75 de 2013, 12 de setembro e demais legislação em vigor. Trata-se, no fundo, esta proposta para garantirmos que todos têm acesso a que possam terminar este ciclo avaliativo com o máximo de alegria e, acima de tudo, a realização pessoal, estando sempre ao lado no que a educação diz respeito. Não sei se querem dizer algum comentário. Muito bem, colocava então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, 5 votos a favor. Próximo ponto, proposta, relatório anual de monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, PRR, ano 2025, tomada de conhecimento. É uma tomada de conhecimento, mas eu pretendo dar aqui algumas explicações que considero necessárias. A apresentação do relatório de monitorização anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, ano de 2025. Submetemos hoje a esta Câmara o relatório de monitorização anual do nosso Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas referente ao ano civil de 2025. Este documento não é apenas uma formalidade administrativa, é o cumprimento de uma obrigação legal fundamental que assumimos perante o Decreto-Lei nº 109/E/2021. Reflete o nosso compromisso coletivo com a transparência, com o rigor na gestão dos recursos públicos e com a ética inabalável na nossa atividade administrativa. No período de análise, monitorizámos 167 riscos identificados, para os quais tínhamos previstas 267 medidas preventivas. Queremos destacar que, apesar de 2025 ter sido um ano de transição e reconfiguração dos órgãos autárquicos, conseguimos assegurar a plena operacionalidade dos nossos mecanismos de controlo. Pontos fundamentais que salientamos. Conformidade, o sistema evidencia um grau de cumprimento globalmente adequado ao quadro normativo. Integridade, não identificamos indícios de práticas ilícitas, corrupção ou infrações conexas no decurso deste ano. Canais de ética, o nosso canal de denúncias não registrou ocorrências em 2025, o que nos dá confiança, mas também nos motiva a continuar a reforçar a sensibilização dos nossos trabalhadores.
Como é natural, em sistemas dinâmicos, identificámos também algumas fragilidades, maioritariamente procedimentais, que resultam de limitações de recursos humanos e da necessidade de maior automatização. Por isso, para o próximo ciclo, assumimos o compromisso de reforçar a formação específica, atualizar a nossa matriz de riscos e investir na cibersegurança para a proteção de dados. Este relatório é, em suma, o nosso instrumento de melhoria contínua para tornarmos o município de Espada à Cinta uma instituição cada vez mais resiliente e transparente. Este relatório foi elaborado e ajustado à realidade do nosso município. Isto porque, apesar de ser um procedimento comum a praticamente todos os municípios da Associação de Municípios de Douro Superior, entendemos que deveríamos adequar à nossa realidade. Por isso, propomos, nestes termos de abrigo das competências conferidas pela Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal de Espada à Cinta, em reunião de Câmara, tome conhecimento do relatório anual de monitorização do PPR, frente ao ano 2025, termine a imediata publicação do referido relatório no sítio institucional do município, em conformidade com as regras de transparência administrativa, delibera o envio do documento ao MENAC, Mecanismo Nacional de Interrupção, através da plataforma eletrónica oficial, dentro do prazo legalmente estabelecido, que foi isso que aconteceu, foi submetido atempadamente no MENAC, termina a implementação das recomendações constantes do relatório com vista ao reforço do sistema de controle interno e à melhoria contínua dos mecanismos de prevenção de riscos. A presente proposta visa assegurar o cumprimento das obrigações legais em matéria de prevenção da corrupção, bem como reforçar a robustez, transparência e credibilidade do sistema de governação no município. Este relatório contém todas as medidas monitorizadas por parte do nosso município, que os senhores tiveram a oportunidade de tomar conhecimento. Vocês querem dizer algum comentário? Muito bem. Avançamos. Proposta Balanço Social do município de Frei Espada à Cinta, ano 2025, é uma tomada de conhecimento, mas apesar de ser tomada de conhecimento, pretendo usar a palavra. Senhores vereadores, trazemos hoje para conhecimento o Balanço Social de 2025, um documento que espelha o nosso compromisso inabalável com a legalidade e com a transparência da gestão pública. Cumprimos rigorosamente o Decreto-Lei nº 190/96, apresentando aqui a radiografia do nosso capital humano. Destacamos 3 pontos essenciais. Rigor numérico, o relatório fixa o nosso efetivo em 173 trabalhadores, detalhando com clareza a estrutura de recursos humanos que garante o funcionamento do nosso Conselho, 28 dos quais em pré-reforma. Legalidade, a sua apresentação reforça o nosso estrito cumprimento das obrigações legais e dos prazos de prestação de contas. Transparência, mais do que um dado estatístico, este documento é um instrumento de consulta pública que permite a todos perceber como investimos no nosso capital. Dar a conhecer este balanço é reafirmar perante os eleitos e os munícipes que a nossa administração é aberta, clara e cumpre integralmente a lei. Fica assim este Executivo devidamente informado sobre a realidade social da nossa autarquia em 2025, seguindo-se agora os trâmites normais de publicitação e via às entidades competentes. Salvaguardar que os dados estatísticos forem enviados atempadamente à ADEGAL até 30 de março. E não sei se querem dizer algum comentário. Força. Aqui na página 3 diz aqui que houve a entrada de um trabalhador. Eu queria perguntar qual foi o tipo de modalidade que foi adotada ou com que entrou. E na página 11... diz aqui contagem das saídas de trabalhadores por cargo, carreira, segundo o motivo de saída por género. Era só uma explicação o que é a saída por caducidade e o que é a saída outros, cá em baixo. Muito bem. Terminou, Sr. Era só. Muito bem. Sra. Chefe de Divisão, quer prestar algum esclarecimento sobre isto? Relativamente às saídas Força. por caducidade, provavelmente são reformas, as pessoas que saíram por reforma, e os outros é mobilidades. Muito bem. A entrada, não tenho presente agora qual foi a entrada em 25, mas provavelmente alguma mobilidade que regressou também. Muito bem. Muito bem, isto é uma tomada de conhecimento. Então, proposta de liberação, face ao exposto e ao abrigo da competência conferida pela Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal tome conhecimento que foi o que acabámos de fazer, do balanço social do município de Frei Espada à Cinta, frente ao ano 2025, promover a publicitação do documento na página eletrónica do município, portal da transparência, e nos locais de estilo, garantindo o livre acesso à informação por parte dos trabalhadores e munícipes. Passamos então ao próximo ponto. Proposta Comissão da Asta Pública por licitação verbal para a atribuição do direito de ocupação das lojas número 5 e número 6 do Mercado Municipal, Frei Espada à Cinta, discussão de votação. Isto já veio cá anteriormente e vem agora aqui o júri que compõe, que é presidido pela doutora Carla Cristina Branco
Caseiro Vítor, chefe da Divisão Administrativa e Financeira. Na sua ausência ficará a doutora Susana Maria Duarte Valente, técnica superior. Vocês querem dizer algum comentário? Força, Sr. Vereador. Se me permitir, aqui algo que causa alguma estranheza. Não quero com isto estar a pôr em causa as competências das pessoas ou outra situação qualquer. Contudo, a nossa Constituição da República consagra a separação de poderes, o poder político, do poder judicial e etc. E aquilo que eu tenho visto constantemente nestas propostas para a criação de júris é, e volto a dizer, não é nada contra a doutora Andreia, mas a doutora Andreia tem um cargo político nesta instituição e causa-me alguma estranheza vê-la envolvida em atos de concurso, sejam eles de júri, de concursos, sejam eles para um chefe de divisão ou uma asta pública, uma simples asta pública. Por isso, não sei, é óbvio que a escolha será sempre feita pelo Executivo, mas acho que há técnicos na Câmara também com capacidade e, pelo menos para pormos, conseguirmos aqui separar os poderes, o poder político dos outros, acho que era bom que não se misturassem estas situações. É só isso que tenho a dizer. Muito bem, Sr. Vereador. Agradecemos a sua intervenção. Dar aqui só 3 notas. Já anteriormente falámos noutras questões e onde está também a doutora Andreia Bento mencionado, aliás, foi mencionado também na Assembleia Municipal, mas tornamos aqui a dar a explicação. Primeiro, e não foi isso posto em causa, segundo as suas palavras, total confiança na doutora Andreia Bento e na sua idoneidade, total confiança na sua competência levada a cabo e como chefe de divisão administrativa e financeira do nosso município e também em Mogador e também em Torre de Moncorvo, que também fez parte, e aqui aquilo que nós asseguramos, já anteriormente foi explicado, é que a mesma pode constar naquilo que é o júri do concurso. Também já aqui foi explicado anteriormente que só terá interferência se algum dos principais sair. Neste momento ele está apenas como suplente, vogal suplente, e não terá qualquer interferência no processo. E existem também 2 suplentes, neste caso a doutora André e o engenheiro José Carlos, que um ou outro poderão ser chamados. Por isso aquilo que nós temos o cuidado de verificar era se era legal ou não era legal estar a doutora Andreia Bento, o que nos foi dito claramente no processo jurídico, que é legal a mesma fazer parte deste concurso. É apenas só isso. E exatamente a seguir teremos a mesma questão, onde a mesma também consta, se a memória não me falha, está também como suplente. É só, colocava então aqui à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? 2 votos contra. 3 a favor. Próximo ponto. Comissão da Concessão da Exploração do Bar da Praia Fiel da Congida. Exatamente a mesma explicação que o anterior, neste caso aprende-se apenas com o júri do Bar da Congida. E o presidente será a doutora Carla Vítor, chefe de divisão administrativa e financeira, e vogal a doutora Susana Maria Durana Valente, e as suplentes, nomeadamente a doutora Andreia Bento, aí, o chefe de gabinete, e o engenheiro José Carlos Fernandes, técnico superior. Vocês querem dizer algum comentário? Muito bem, em consonância, as justificações que o Executivo apresenta são as mesmas do ponto anterior. Proposta de discussão-votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 2 votos contra e 3 votos a favor. Chegamos então ao fim da nossa reunião, passamos então à redação das votações. Dotações orçamentais 280.973.93, não orçamentais 57.515.56, aprovação da ata 4 votos a favor e 1 abstenção. Novamente aqui para votações, eu vou só ler as votações. Página 4, despacho, retificação de lapso material, instalação da rede de fibra óptica desta Telecom 2, Norte Unipessoal Limitada, retificação, votação 5 votos a favor. Requerimentos diversos, associação, o Zangarrão de Lagoaça, isenção de taxas, alvará de licença para atividades em lugares públicos, desportivas, festivas e outras, e alvará de licença especial de ruído, discussão, votação 5 votos a favor. Deliberações diversas, retificação de posicionamento remuneratório e mobilidade entre carreiras, 4 assistentes técnicos para técnico superior, ocorrido em 2019, discussão, votação 1 voto contra e 2 votos a favor.
Proposta apoio financeiro para a viagem de finalistas a Madrid dos alunos do 9º ano do agrupamento de escolas Guerra Junqueira, decorrer entre 23 e 25 de junho de 2026. Discussão, votação, 5 votos a favor. Proposta Comissão da Asta Pública por licitação verbal para a atribuição do direito de ocupação das lojas número 5 e 6 do Mercado Municipal de Freixo Espada à Cinta. Discussão, votação, 2 votos contra e 3 votos a favor. Proposta Comissão da Concessão da Exploração do Bar da Praia Oficial da Congia. Discussão, votação, 2 votos contra e 3 votos a favor. Aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? 5 votos a favor. Chegamos ao fim da presente reunião, informando todos os presentes e também os nossos munícipes que a próxima reunião terá já lugar na próxima sexta-feira, às 9 da manhã. Desejando a todos um excelente fim de semana, dou por encerrada a reunião, sendo 15 horas e 45 minutos.